Adriles Jorge, Lula, a vergonha mundial. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, na descrição tem chave Pix, uma forma de você colaborar e contribuir com o nosso canal. Tércio, um abraço, meu irmão, obrigado pelo carinho, obrigado pela força. As nossas lives são todos os sábados às 20 horas 30 minutinhos e o seu comentário aqui ganha voz. No final da descrição tem um link para o nosso Twitter, onde você tem essa e todas as outras matérias em primeira mão. Lula não está demente ou senil quando compara judeus a nazistas ou diz ou pratica barbaridades. Lula se escora numa suposta demência para dizer o que bem quer porque sabe que nada do que diz ou faz repercute mal na grande mídia que se ajoelha a ele. Sabe que nada que diz ou fala repercute no judiciário, que o arrancou da cadeia e legitimou sua absurda reascensão ao poder depois de ter a marca comprovada de corrupto. Sabe que nada do que diz ou faz repercute mal o suficiente num Congresso que recebe mesada para endossar qualquer governo que o compre corpos e almas de deputados e senadores. Então Lula sabe que pode dizer qualquer barbaridade que possa ser considerada criminosa ou mesmo antissemita dentro do Brasil. Alguns o chamam de louco e senil. Isso é uma proteção. Lula sabe o que diz. Sabia que estava dizendo uma monstruosidade na Etiópia quando comparou o Estado de Israel, que tenta se proteger de terroristas insanos, à própria Alemanha nazista, que torturou e matou 6 milhões de judeus de campos de concentração. Talvez Lula tenha se descuidado do lugar onde disse essa barbaridade. No Brasil, haveria algumas críticas e depois a passagem de pano e o silêncio à espera de outro escândalo para abafar na semana seguinte. No exterior, a coisa é um pouco diferente. Em outros países que não o Brasil, onde vigora algum resquício de sanidade, liberdade ou democracia, as pessoas conseguem separar a lucidez da insanidade. Fala boçal. Sabem que o Lula fez foi aterrador. Sabem que a fala, além de boçal e estúpida, incita o antissemitismo não só no Brasil como no mundo, por meio de uma absurda comparação entre assassinos monstruosos e suas próprias vítimas que tentam se defender. Israel imediatamente rechaçou a fala abominável, colocando-a na posição de persona não grata no país. Lula não pode pisar em solo israelense mais. Uma vergonha nunca antes colocada a um chefe de Estado por lá. Lula, Israel e o genocídio. Uma explicação desnecessária a quem tem uma mínima consciência histórica que coloca abaixo a fala lastimável de Lula. Genocídio é quando um povo inteiro é dizimado por causa de sua origem étnica ou religiosa. Os nazistas mataram judeus por serem judeus, por puro preconceito religioso. Lula sabe disto porque esteve no Museu do Holocausto quando já presidente. Lula sabe que cometeu uma monstruosidade ao comparar Israel à Alemanha nazista. Sabe que Israel nada mais faz do que se defender de um grupo terrorista. O Hamas, que torturou, estuprou, matou mulheres, crianças e idosos judeus da maneira mais bárbara possível, simplesmente pelo fato de serem judeus. E, sobretudo, Lula sabe que numa guerra sempre inocentes são mortos. O Hamas se utiliza de população inocente como escudo humano em escolas, creches e hospitais. Na Segunda Guerra Mundial, cidadãos alemães que não eram nazistas necessariamente foram mortos em bombardeios dos aliados. Da mesma forma, infelizmente, inocentes da faixa de Gaza são mortos. Com um adendo, o Hamas se utiliza de população inocente como escudo humano em escolas, creches e hospitais que são construídos perto de suas células terroristas. Tudo para culparem Israel de crimes, exatamente como Lula faz. A esquerda odeia Israel. Lula sabe que reverbera e espalha pelo mundo o discurso invertido e torto do grupo terrorista Hamas. E por que faz isto? Simplesmente porque repete o discurso antissemita de toda a extrema esquerda mundial. A esquerda odeia Israel e o povo judeu por basicamente algumas razões, mas todas espúrias.
progressistas odeiam a cultura judaica cristã que sedimentou as bases da civilização ocidental como havemos e entendemos. A esquerda tem por norte destruir e eliminar as bases dessa civilização, criando uma espécie de novo mundo. Chama atenção mesmo, né? Civilização, hoje nós temos 3 pilares religiosos hoje, né? Nós temos o judaísmo, nós temos o cristianismo, né? E nós temos o Islã. Todos 3, pasmem, são de origem, vamos dizer assim, vindas ali de Israel, né? Ou da origem de Abraão, né? O Islã, né? Já é ali já parte dos árabes, né? Que são do outro filho de Abraão, que é Ismael, né? É o contexto histórico, gente, tá? Então, as 3 bases religiosas hoje do mundo, né, vêm justamente de origem, entre aspas, judaicas, ou tem parte com o judaísmo. Bom, empresários e judeus. Lula segue esta cartilha incitando esse tipo de antissemitismo no Brasil, um país que nunca abrigou este tipo de preconceito, a não ser em hostes ideológicas. Cadê aqui? O governo e a cultura lulopetista promovem agora o antissemitismo. Um dos papos do lulopetismo apregoou o boicote a comerciantes e empresários judeus pelo Brasil, prática idêntica aos nazistas na Alemanha nos anos 1930. O preconceito brotado no coração dos cidadãos para depois explodir em ódio assassino, como bem disse o próprio primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu sobre a fala de Lula. Engraçado, gente, que acusavam Bolsonaro, né, de ser igual ao Hitler, né, o do bigodinho. Você vê que a prática da esquerda é a mesma que foi aplicada contra os judeus na época. Quem é que tem mais parentesco com o bigodinho? O governo Lula recebe lideranças antissemitas declaradas, como o sujeito que comparou uma judia estuprada por terroristas às fezes que ela havia evacuado nas calças por. O governo Lula nunca chamou Hamas de grupo terrorista, mas disse que eles eventualmente tinham feito um ato terrorista na invasão ao território israelense em 7 de outubro de 2023. Por certo, o PT e outros partidos de esquerda no Brasil já assinaram vários documentos legitimando a existência política do Hamas, um grupo conhecido por décadas de atividades de terror. Mais que mera ideologia. Mas Lula não é parte de uma mera ideologia insana e antissemita sem método. Seu cálculo político, com sua fala de ignorância calculada, é pérfido. Ele deseja estar no que se chama de eixo do mal no mundo de hoje. Ditadores como da Rússia e de Cuba já endossam a fala de Lula. O petista talvez calcule a ruptura como um mundo democrático ao cerrar fileiras com ditaduras como as de China, Rússia, Nicarágua, Cuba e Venezuela. O Brasil já é uma ditadura travestida de democracia, capitaneada pelo judiciário. Lula quer selar o bloco de ditadores contra o mundo democrático, se dizendo ainda um democrata contra o que a esquerda chama de imperialismo yankee. Para isso, não importa para ele que se instaure o preconceito contra judeus no Brasil ou no mundo. Seria apenas mais um preconceito divisor de povos. Vale tudo, negros contra brancos, homens contra mulheres, gays contra héteros, etc. A esquerda do marxismo cultural mudou o eixo da luta de classes, de proletariado contra a burguesia. Vale tudo, negros contra brancos, homens contra mulheres, gays contra héteros, etc. Seriam mais um grupo de supostos opressores que a esquerda nacional adicionaria para o princípio de dividir e reinar. Mesmo que para isso tenha que se comparar os judeus massacrados aos nazistas que os massacraram. Pedido de impeachment contra Lula. Um pedido de impeachment por crime de responsabilidade foi protocolado na Câmara dos Deputados. No entanto, com poucas chances de prosperar. Mas Lula segue duplicando, triplicando a aposta, vociferando contra Israel, prejudicando assim os negócios do país e arruinando a imagem do Brasil diante do mundo.
Não adianta dizer que só Lula que sai prejudicado. Foi, a saber, eleito por brasileiros que investiram fé nele. As escolhas do Brasil incidem, no entanto, no esgoto aonde nos enfiamos. Tá aí, gente, a matéria. Não precisa nem comentar nada, né? Adrilho Jorge, um abraço. Comentários pra gente finalizar aqui a matéria. Jussara Helena Souza, minha amiga, bom dia. Ela comentou, e as emendas PIX continuam. Pois é, 20 bilhões de reais saiu na quinta-feira agora, né? A serem entregues até junho desse ano para abafar o impeachment. Comentou no vídeo, após reunião com Lira, Lula libera 20 bi emendas. Seria esse o preço para arquivar o impeachment? Nádia Fister, olá minha amiga. Boa tarde, Fagundes. Forte abraço, um abraço, querida. Um beijão pra você também, minha amiga. Some não, hein? Some não. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Que Deus tenha misericórdia e abençoe a nossa nação. Amém, minha amiga. Mais de 60 deputados federais denunciam Lula no Tribunal de Haia. Tá aí, né? Comentário da nossa amiga. Obrigado pelo carinho. Marcar aqui o comentário dela. Tá aí, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Fui.